Bom dia, meus amores. De volta à nossa aula, dessa vez para fecharmos o nosso conteúdo em torno dos discursos civilizatórios que foram propagados pelos colonizadores da América, né? Vale ressaltar que os colonizadores europeus, quando chegaram na América, eles influenciaram o modelo de vida das populações que aqui habitavam, com esses discursos civilizatórios de que eles eram a civilização e que os modelos que estavam aqui não eram civilizados, as pessoas não eram civilizadas, ao ponto de impor a língua, comidas europeias, roupas europeias, né, influenciando aí um modelo eurocêntrico de que a Europa era culta, né, tinha cultura, e os outros povos não tinham. Então, assim, acabou silenciando, né, os nativos da região hispânica e da região também da América Portuguesa e da América Inglesa também, onde a grande parte do nosso continente americano passou por essas transformações, justamente transformações xenofóbicas, né? Uma ideia eurocêntrica de que o continente europeu era o continente da civilização, era o continente que iria civilizar as pessoas. E o continente americano, os nativos deveriam se submeter a essas imposições do colonizador, porque o colonizador era inteligente, o colonizador era isso, era aquilo, nadinha, tá, gente? Porque em cultura, todas as culturas têm seu valor. Não deixem nunca as pessoas dizerem que o modelo delas são superiores ao seu, ao meu, ao nosso, porque não são. No modelo cultural, todas as culturas têm seus valores. Meus amores, aí a gente tem o darwinismo social. O darwinismo social é o darwinismo... lembra que o darwinismo científico de Charles Darwin era a teoria natural das espécies, onde as espécies iriam sobreviver pelo nível aí de resistência de cada uma. No darwinismo que foi empregado aqui, eles vão utilizar essa teoria de Charles Darwin, mas de uma forma extremamente deturpada, onde eles vão colocar que as espécies mais fortes vão sobreviver. E quem são os mais fortes? Os europeus. E os mais fracos irão morrer. E aqueles que não irão morrer têm que se submeter ao mais forte. Quem é o mais forte? O europeu. O mais fraco somos nós. Né? Somos aqueles que não são europeus. Isso aqui, né, gente? Nesse momento histórico. Então, essa ideia foi criada pelo filósofo e biólogo inglês Herbert Spencer, de 1820 a 1903. Essa teoria, ela tem como princípio, né, gente, a teoria científica do Charles Darwin. Só que o Charles Darwin não falava nada contra essa questão, não falava nada acerca do que esses teóricos que depois vão pegar a teoria do cara e vão desvirtualizar. Charles Darwin não falava nada disso. Charles Darwin falava de espécies biológicas, bichos, seres vivos, né? E aqui eles vão pegar a ideia de Darwin e vão trazer para o mundo humano, né? Onde os seres humanos mais resistentes, eles vão sobreviver. E aqueles mais fracos irão morrer. Então, as espécies mais fortes sempre serão as espécies europeias. E aí, gente, nessa seleção natural, eles vão no darwinismo social dizer que na seleção natural, os europeus foram escolhidos para serem realmente os mais fortes, ao ponto de serem impostos aos europeus aquelas características de culturalizar, ensinar a sua cultura aos outros povos, porque era como se os outros povos não tivessem cultura e fossem inferiores. Então tinha que se ensinar como comer, como se alimentar, o que comer, como se vestir, como se orientar no espaço social, como se comportar no espaço social. E aí ainda diziam mais, tá, gente? Que eles tinham mais capacidades cognitivas, capacidades físicas e intelectuais, e os outros não tinham. Isso criou uma ideia, gente, de supremacia, uma ideia de superioridade social. Isso não existe. E durante muito tempo isso prevaleceu, não só no discurso, mas na prática, porque quando os negros começaram a chegar, e os próprios nativos já tinham recebido muitas essas pressões, onde eles foram realmente pressionados, gente, a fazerem com que o colonizador, não é nem a fazerem, né? Eles foram pressionados a aceitarem o que o colonizador estava impondo. E isso ocorreu do europeu ao africano e aos nativos da nossa América. E essas justificativas, gente, são absurdas.
né? Por isso que tem aqui, entre aspas, científicas, porque a teoria original de Charles Darwin, ela é científica, mas o darwinismo social, ele já está dizendo, né? Foi uma adaptação da teoria científica num conceito social, só que ela não é científica, ela é xenofóbica. Ela é xenofóbica porque acabou criando uma ideia de que os europeus são superiores aos americanos. Isso não existe. Até os livros vinham, né? Os livros antigamente vinham como, por exemplo, quando se falava do Brasil, a descoberta do Brasil. O Brasil não foi descoberto. É a chegada dos europeus no Brasil, a chegada dos portugueses ao Brasil. Não foi descoberto. Da mesma forma que se falava muito, a Europa descobriu a América. A Europa não descobriu a América. A Europa explorou a América, porque de descoberta, ninguém que estava aqui, os nossos antepassados, não estavam perdidos. Então, a civilização não era perdida. Então, não foi achada, não foi descoberta. Porque se descobre algo que ninguém sabe ou não existia, vai se descobrir algo que está escondido. A América não estava escondida, como também o continente asiático, depois de muito tempo é que vão se analisar, né, o espaço territorial chinês. A China já existia há milhares de anos, tinha inclusive a pólvora, a bússola, a celulose. E quando a galera chega lá, meu Deus, já existia isso? Eu duvido se eles dizem, dentro do conceito, né, eurocêntrico, durante muito tempo, hoje já tem mudado bastante, até os nossos livros, mas eu duvido se nos conceitos eurocêntricos se colocava a Europa como centro da colonização asiática. Não, porque o continente asiático é um dos mais antigos. Mas na América, quando se referiam à América, a Europa é superior à América. Não é. É tão tal que hoje a gente explica muito em sala de aula que esse conceito eurocêntrico, ele era um conceito que vem desse darwinismo, onde foi imposto a nós uma língua, os hábitos alimentares, a forma como a gente se comporta em sociedade, mas isso não é correto, certo? Então a gente tem aí um pouco, tá, gente, o texto, vamos ler aí. A sociedade europeia era vista como o ápice da evolução social humana, criando uma demanda por explicações racionais para essa crença. Herbert Spencer, em 1820 a 1903, seguindo essa tendência, foi um expoente da noção de progresso nas ciências humanas. Conhecido como mais influente e proponente na corrente atualmente chamada de darwinismo social, Spencer chegou mesmo a usar o termo sobrevivência do mais adaptado, survival of the fittest, antes mesmo que Darwin. Porém, suas ideias contrastavam com as de Darwin, uma vez que Spencer defendia a noção de progresso a partir de uma perspectiva social. Darwin, por sua vez, defendia a ocorrência da seleção natural por meio de uma perspectiva biológica. Lembra que eu falei? Biologia, espécies, Darwin era diferente. Aí a gente tem o cara, né, que fez essa teoria. Aí é uma sátira que representa Spencer segurando um espelho no qual se reflete a imagem de uma nação mais forte esmagando outra mais fraca. Isso aqui, gente, esse cara aqui, por mais que ele seja lembrado na história, mas não tem nada a ver, tá, gente? O mais forte, ele colocou uma ideia de que as nações mais fortes, elas tinham que dominar realmente as mais fracas, né? E não existe a nação mais fraca no termo cultural. O que houve realmente foi um verdadeiro genocídio das comunidades, né, nativas que viviam na América, na Ásia e na África por uma imposição do modelo europeu e muita exploração de riquezas desses territórios. Então, houve um domínio cultural muito grande dos europeus sobre os indígenas no Brasil, sobre os indígenas na América Hispânica e na América Inglesa também. Um modelo desse darwinismo social foi a própria destruição do modelo em que os nativos brasileiros viviam, gente. O modelo foi imposto aí catequese, a língua, os nativos eram obrigados a cantar em latim, a assistir missas, a se converter ao catolicismo. A demarcação das terras indígenas ficou muito tempo sob luta de litígio, né, sob disputas judiciais, e até hoje nós temos tribos nativas que não têm áreas demarcadas. Nós tivemos muita destruição desses povos, agrupamento desses povos. Nós tivemos, gente, na nossa história do Brasil, além da destruição desses povos, nós tivemos uma destruição da língua desses povos. Quando a gente tem o início da nossa colonização, quando a gente tem essa destruição, né, dos povos no Brasil, dos nativos, vale ressaltar no processo histórico que quando os portugueses chegaram aqui, a gente tinha
milhares de nativos, né? E essas tribos, elas não viviam em um único local, elas viviam em vários locais dentro do território nacional. Então, a imposição portuguesa a esses modelos, né, de língua, a tudo, né, religião, tudo foi tão terrível que os nativos que não queriam se submeter a esse processo, né, de doutrinação acabaram sendo mortos. E com a morte desses nativos, muitos dos troncos nativos, que também eram milhares, né, tinham vários troncos linguísticos, ficaram extintos, ficaram no meio do caminho. Porque quando as tribos eram dizimadas, aquele modelo de língua também era, porque eles não tinham mais ninguém para falar aquela mesma língua. E aí entra o processo de eugenia no Brasil. O processo de eugenia no Brasil, ele começa a partir do momento em que se idealizam aquele plano de que não, vamos trazer os imigrantes para cá para substituir a mão de obra dos negros, isso a partir de 1904, né, começa, até 1905 a gente vai ter a chegada de muitos imigrantes no Brasil para trabalhar nas lavouras, né, por conta da questão da abolição de 1888. E aí muitos negros não queriam mais trabalhar naquelas fazendas, e os fazendeiros precisavam de mão de obra, por isso trouxeram aí os imigrantes. Mas a intenção com a imigração não era só para os imigrantes trabalharem, a intenção era fazer com que esses imigrantes se relacionassem com brasileiros e depois da terceira geração, aos poucos, houvesse aí um processo que eles vão chamar de melhoramento racial, ou seja, o branqueamento da cor da raça, porque na visão dos portugueses que aqui ainda estavam e dos modelos republicanos que depois da saída de Dom Pedro II do Brasil vão continuar com esse modelo de que o Brasil tinha se miscigenado demais e que era necessário branquear a cor da pele. Para isso tinham que trazer muitos europeus para cá, para os europeus fazer esse cruzamento e transarem com brasileiros, e ao longo de várias gerações, na terceira geração, pudesse ocorrer esse branqueamento da cor da pele. E isso era que era a visão dos governantes na época, os primeiros governantes do sistema republicano no Brasil. Então isso, gente, é um modelo também de eugenia, uma ideia de que a raça branca ela é superior à raça negra, isso não existe não. Aí a Redenção de Caen, Olhos sobre Tela, do Modesto Brócolis, de 1895, essa pintura é um exemplo da teoria de branqueamento no Brasil. Essa mulher, ó, dá para perceber, o marido dela é branco, né? Ela é miscigenada, ó a cor da criança. Branca. Aqui, com certeza, deve ser mãe dela, né? Negra. Ela já era miscigenada. Aqui é o pai da criança, a criança nasceu branca. Essa era a intenção. Só que isso, gente, nem sempre acontece nessa perspectiva. E essa educação eugênica, ela vai desde o modelo, desde o momento em que a gente tem o golpe da República, né, pelos militares, a queda de Dom Pedro II, até 1934, onde era muito comum, já no governo de Getúlio Vargas, as pessoas se orientarem aí, passarem por esse modelo de orientação através das raças, conheciam raças de uma forma totalmente deturpadas, né? Então, na década de 30, antes de Vargas chegar ao poder, a gente ainda tinha muito isso. Nas escolas, até com Vargas, né? Porque em 1934 Vargas já estava no poder. Então era muito comum nas escolas acontecer aquela doutrinação. Quem é branco não pode se casar com preto, casa com branco. Quem é negro tem que se casar com negro. Então, assim, isso não existe não, gente. As pessoas não podem impor aos outros um modelo de padronização social, porque isso não existe. Isso aumenta a discriminação. E aos poucos essa eugenia começou a ser questionada, porque nas escolas era muito cobrada, as meninas não podiam namorar ou ter amizades com negros para evitar esses relacionamentos. Então era muito perseguido uma menina que era negra se relacionar com um branco, era muito perseguido, como uma branca namorar com um negro. Ixi, era complicadíssimo. E isso é eugenia, porque eugenia é um processo de seleção onde uma raça seria superior em relação a outra. Isso não existe. Não existe raça superior à outra. Esse mesmo processo vai se repetir na Segunda Guerra Mundial, quando a gente vai ter as teorias nazistas, né, o nazismo aí, e o fascismo na Itália, quando eles se colocam como superiores aos outros. Aí a gente tem, tá? Primeiro concurso de eugenia realizado pela Inspetoria de Educação Sanitária e Centros de Saúde, a 24 de fevereiro de 1929, em São Paulo, por delegação da Sociedade de Medicina de São Paulo. Olha aí, eugenia, concurso de eugenia. Minha gente, pelo amor de Deus.
Criança premiada como bebê eugênico no primeiro concurso de eugenia realizado na cidade de São Paulo, em 1924. Por que é um bebê eugênico? Porque já era um bebê que tinha passado por esse branqueamento, né? Com certeza tinha miscigenação na família, e aí o bebê acabou nascendo, né, branco. Aí a gente tem a galera que começa a lutar contra esses males, né? Esses males relacionados aí à questão dessa eugenia, né? Dessa separação. Ele via a miscigenação da população brasileira como um fator positivo, que levaria, por exemplo, o Brasil a uma condição de país, vamos dizer assim, uma palavra mais simples, né? Um país que permitia isso, né? Um país igual, onde as pessoas poderiam se relacionar com quem elas quisessem. Então ele vê esse processo, tá, gente, da miscigenação como algo natural. As pessoas se relacionam com quem elas quiserem, elas se casam com quem elas quiserem, e ele foi um dos caras que foi o contrário, né? Batia muito nessa ideia da eugenia, porque a eugenia, na visão dele, nunca foi ciência. Era um modelo xenofóbico, racista, né? Preconceituoso. E na visão dele, trazia muito atraso para o Brasil, principalmente com essas ideias retrógradas de que branco só podia se casar com branco, negro só podia se casar com negro. Então, essas ideias aí foram extremamente combatidas. Aí a gente tem o texto Cidadania no Dia a Dia, combate a eugenia na atualidade, tá? Após a descoberta das atrocidades cometidas pelos nazistas contra os judeus durante a Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, a eugenia foi considerada uma prática criminosa em todo o mundo. No entanto, ela continua sendo reproduzida pois frequentemente encontramos suas ideias em piadas de humoristas nas redes sociais, em discursos políticos e em conversas informais. Alegar que uma etnia é menos inteligente, mais preguiçosa, esteticamente desfavorável em relação a outra, ou elogiar determinada etnia por suas qualidades biológicas, são opiniões referentes à eugenia. Sobre isso, leia o texto. Quando, por exemplo, uma pessoa atribui aos negros características positivas e as exalta, dizendo, por exemplo, que são sempre bons músicos, dançarinos e atletas, muitas vezes essa afirmação contém uma carga tendenciosa. O bom desempenho dos negros é flagrante em esportes em que barreiras econômicas e sociais são menores, como atletismo, futebol, basquetebol e etc. Então, a questão é puramente econômica. Aí a gente tem o racismo explicado aos meus filhos, né? Na lei mais importante do país, a Constituição Federal de 1988, ficou estabelecido que o objetivo da República Brasileira é promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Com isso, defender a eugenia tornou-se uma atividade ou uma atitude legal, tá, gente? O combate às ideias sobre a superioridade ou inferioridade de uma etnia deve sempre persistir. Para isso é preciso informar a população a esse respeito para garantirmos igualdade para todos. Gente, coloquem na cabeça de vocês que não existe uma etnia superior às demais. Todos nós, no conceito de raça e etnias, nós temos nossos valores, nós temos nossos princípios e nenhuma etnia pode se considerar superior a nenhuma outra, nenhuma mesmo. Durante esse processo, né, dessa história na América, a gente vai ter vários genocídios, e esses genocídios vão ocorrer justamente por conta dessa ideia, uma ideia xenofóbica, né, de que o europeu é superior. Então, aqueles que não quisessem se adaptar a esse modelo europeu eram exterminados. Que no Brasil, quantos nativos não foram aprisionados, né, mortos de forma bárbara, simplesmente porque não queriam ser escravizados. Aí a gente tem o genocídio e a desigualdade na América, um pouco da historinha, tá? De acordo com o relatório do Banco Mundial, em 2016, a população de indígenas da América Latina era composta por 42 milhões de pessoas, o equivalente a 8% da população de todo o continente americano. Ainda de acordo com esse relatório, a pobreza afetava 43% dos indígenas. O relatório afirmava que, apesar de alguns avanços no acesso à educação e à infraestrutura, não houve redução na desigualdade.
Os indígenas ainda sofrem com altos índices de mortalidade infantil, analfabetismo, desemprego e violência. Contudo, entre os avanços de sua luta, o relatório do Banco Mundial de 2016 reconhece o potencial de contribuição dos povos indígenas nas áreas de segurança alimentar, gestão ambiental, agricultura, medicina, arte e desenvolvimento. Ou seja, gente, os povos indígenas, e aí também a gente pode incluir os negros, né? Nos próprios relatórios se mostra que os negros e os nativos podem estar onde eles quiserem, podem chegar onde eles quiserem. E a avaliação do banco é a de que os indígenas precisam ser ouvidos e considerados nos programas promovidos pelas Nações Unidas. Isso também a gente inclui a própria questão dos negros. E aqui embaixo tem a luta dos negros um pouco na América Latina, que nunca desistiram de lutar, como as populações nativas também não desistiram da sua luta, né, de reivindicar melhorias, avanços culturais, sociais, políticos, inserção na economia, inserção nas universidades, um direito que não era nem para eles lutarem, né, era um direito que era para estar nas constituições vigentes dos países, e mostrando, né, que essa consciência é a consciência de América. E quando a gente fala de América Latina, isso é mais complicado, porque a América, ela tem a do Sul, a Central e a América do Norte. Quando a gente fala de América Latina, é a América Central com a do Sul. E os principais problemas de desigualdades não estão totalmente na do Norte, estão na do Sul. Mas a América do Norte também tem muita desigualdade, tá? Mas na do Sul. A gente tem um pouco do histórico do Equador, o movimento de unidade plurinacional, eita, que esses nomes, Pacacutique Novo País, né? Ele é o maior partido político comandado por indígenas do Equador. E assim vai, tá? Aos poucos, esses grupos nativos vão participando da política, que é o Exército Zapatista no México também, formado por camponeses de origem indígena. Na Nicarágua, a gente tem a Iatama, Filhos da Mãe Terra, que também é um partido nativo. E aos poucos, os nativos, eles vão se inserindo. Os indígenas no Brasil, os guaranis, que habitavam regiões em São Paulo, que é a antiga aí República de Piratini, né, São Vicente, vão se unir em várias bandeiras para defender o seu direito à terra junto com outras tribos, Guarani, Tecoá, Piau, né? E aos poucos a gente vai ter aí essas lutas por resistência, lutas por inserção social. Hoje a gente tem nativos premiados com o prêmio Jabuti, né, de literatura. Então, assim, a gente tem uma série de pessoas que são condecoradas dentro do território nacional, e esse território nacional a gente vai percebendo que essas lutas elas precisam avançar, tá? Porque ninguém pode se considerar superior aos outros simplesmente pelas escolhas que faz. E simplesmente porque, eu fui colonizado por português, então o português é superior. Não é. E aí a gente encerra o nosso conteúdo, né? Que tem no livro, a questão, por exemplo, tem essas ideias de cinema, né? Livros que vocês poderiam ler, que estão disponíveis em acervo muitas vezes público, ou alguns aí são comprados também. Alguma dúvida? Esse conteúdo é da prova, tá? É o mesmo conteúdo da última prova. Então, desejo boa sorte para todo mundo. Estudem mesmo, gente, porque isso aí não é só uma questão de recuperação. Isso é uma questão mesmo de vocês entenderem o contexto da América e levarem para a vida de vocês. Tá? Porque os Estados Unidos é a América. Os Estados Unidos fica em outro continente, não. Fica aqui. Como também as lutas de resistência de lá, como da Angela Davis, chegou também para nós. A Angela Davis, quem analisa, né, quiserem até pesquisar, tem um documentário dela, onde ela, no documentário, ela vai conhecer a trajetória de lutas em prol do movimento negro e dos direitos humanos. Então, essa mulher aqui, ela vai ser uma das maiores ativistas das causas dos negros. Libertem Angela Davis. Então, a gente começa a entender um pouco dessas lutas por liberdade, igualdade, dentro dos princípios da Revolução Francesa, os princípios iluministas de liberté, égalité, fraternité, né? Trabalhando um pouco esse conceito de igualdade. Nós só seremos raça humana mesmo quando todo mundo aceitar as pessoas como elas são, porque enquanto a gente não reconhecer isso, a gente vai continuar tendo cada grupo racial, étnico, se unindo entre si e alavancando as suas bandeiras. Isso só ocorre porque no mundo todo a gente ainda não tem uma padronização e reconhecimento de raça humana, porque se a gente tivesse, não precisava ter direitos específicos para negros, para brancos, né? O problema está justamente nisso.
Se hoje os negros lutam por muitas coisas, eles lutam com todo o direito, porque eles não tiveram direitos a ter direitos. Do mais, a gente fica por aqui, desejo boa sorte. Quem não tem um livro, aproveita para pedir livro para a galera, para os colegas, tira foto do livro dos colegas para estudar para a prova. Eu vou beber água. Eita, meninos, a tia tá com a garganta ruim, não tá? Vou beber. Tchau.